Fala moçada, beleza? Querido webnauta, querido aluno, você que é assinante do nosso canal Sinapse, que tem acompanhado aí esse nosso trabalho, que tem nos incentivado, curtido nossos vídeos, compartilhado com seus colegas, o meu mais sincero agradecimento por você estar fazendo desse projeto um projeto que eu tenho convicção que tem contribuído demais com o nosso aprendizado e com a maneira interativa com que a biologia está sendo discutida nesses nossos vídeos. Aproveito para dizer para você que nós estamos na primeira temporada desse Entender na Notícia, que tem tempo para ser concluído, hein? São 20 episódios para concluir a primeira temporada. Aí você diz assim, sim, quando acabar, professor Lázaro, o que é que vai acontecer? Programa novo. Novidades virão logo que acabe esse Entender na Notícia. Novos programas, novos formatos, novas maneiras de trazer para você, porque se aproxima o Enem, chega aí a oportunidade de você se preparar ainda melhor e nós vamos criar programas especiais para trazer para você nesse conteúdo. Tranquilo? Mas vamos deixar de conversa, vamos deixar aqui de marketing, né, do nosso programa, que eu sei que você já curte demais, e vamos trazer a reportagem do Entendendo a Notícia de hoje, nesse novo episódio. A reportagem diz assim: beber café ou chá muito quente pode causar câncer no esôfago, segundo a Organização Mundial de Saúde. Olha, essa é uma reportagem que já nos preocupa, né? Porque muitos têm o hábito daquele velho cafezinho, né? Do chá. E o que a Organização Mundial de Saúde aqui revela é que o café muito quente e o chá pode trazer câncer. Ele diz assim, a agência especializada em pesquisas de câncer da Organização Mundial de Saúde informou desta quarta-feira, dia 15, que beber café ou chá ou mate muito quente é um hábito que pode causar câncer no esôfago. Ele afirma que o consumo de bebidas quentes a 65 graus ou mais provavelmente é cancerígeno, informou essa agência internacional. Primeiro vamos entender o seguinte, o que é o câncer? O câncer ou neoplasia maligna constitui um grupo de doenças que estão associadas à mesma consequência, que é o fato das células perderem o controle de sua divisão. Então, uma célula neoplásica, ela é uma célula que perdeu o controle do seu ciclo celular. E no que ela perdeu o controle do ciclo celular, ela passa a multiplicar-se de forma o quê? Desordenada. Então ela vai multiplicando-se desordenadamente. Isso é uma célula neoplásica. Aí você diz, mas Lázaro, se a célula passa a se multiplicar de forma desordenada, isso tem uma origem. Isso tem um porquê. Aonde se encontra a origem das neoplasias? Aonde se encontra a origem do câncer? Moçada, toda célula tem um controle genético do seu ciclo de divisão. Então, vários dos nossos genes, qual é a finalidade dele? Controlar o ciclo de divisão. De modo, então, que se nós sofrermos mutações nos genes que, porventura, se encontram envolvidos no controle da divisão da célula, o que isso pode acarretar? Numa célula que passa a se multiplicar de forma desordenada. Então, a origem de todo câncer é genética. Cuidado para você não confundir, porque genético não significa ser a mesma coisa que hereditário. Muitas vezes você mesmo em sala de aula pergunta assim para o professor, né? Professor, essa doença é genética? Quando eu sei que, na verdade, o que você queria perguntar é se ela era o quê? Hereditária. Porque algo é genético quando ele está associado à expressão de um gene. Nesse ponto, todo câncer é genético. Por quê? Porque todo descontrole do ciclo de divisão das células tem origem numa mutação. E a mutação é uma alteração na capacidade de expressão de quê? De um gene. Então todo câncer é genético. Porém, nem todo câncer é hereditário. Aí você diz, por quê? Nós temos basicamente dois grupos de células no nosso corpo. As somáticas e as germinativas. Professor, qual a diferença de uma célula somática para uma célula germinativa? As células somáticas são todas as células diploides do teu corpo, ou seja, células que contêm o número total de cromossomos da espécie,
mas são células que não estão envolvidas na formação de quê? Gametas. Qualquer célula do seu corpo que é diploide, mas não forma gameta, ela é somática. Célula epitelial, célula muscular, célula nervosa, célula conjuntiva. Essas células, se elas sofrerem uma mutação, qual é a possibilidade de você passar essa mutação para o seu filho? Zero. Porque é uma mutação somática. É uma mutação num grupo de células que não forma gametas. Então, o que a gente pode afirmar? A maior parte dos cânceres são somáticos, são adquiridos, são mutações que acontecem ao longo da nossa vida, muitas vezes devido aos nossos hábitos. Um deles pode ser o quê? Tomar o cafezinho, tomar o chá acima de 65 graus. Então, como a Organização Mundial de Saúde está afirmando, que por que o número de casos de câncer no mundo cresce? Um dos fatores é esse. Nós estamos cada vez mais expostos a fatores que provocam mutações nas células. E, gente, aleatoriamente, se uma mutação dessa acontece num gene que controla o ciclo, a célula se descontrola em termos de divisão. E aí torna-se o quê? Neoplásica. Certo? Então, olha só, o que a gente pode afirmar? O câncer é 100% genético, porque a origem está na alteração da expressão dos genes por conta de mutações, mas a maioria dos cânceres não são hereditários. A maior parte dos cânceres são o quê? Somáticos, porque resultam de mutações que são adquiridas ao longo da vida, em grande parte por conta dos nossos hábitos. Então eu costumo sempre dizer que o câncer é uma doença que está associada muito com o tempo, muito com a idade, porque quanto mais tempo de vida você tem, maior é a probabilidade de aleatoriamente expostos a fatores que provocam mutações, um determinado grupo de células sua perder o controle da divisão. Aí você diz, Lázaro, se uma célula cancerosa multiplica-se desordenadamente, qual é o mal nisso? Gente, o problema é que a célula cancerosa, o problema é que a célula neoplásica, ela não é apenas uma célula que se multiplica de maneira desordenada. Ela é uma célula que, além de se multiplicar desordenadamente, ela é uma célula que se desdiferencia. E quando uma célula sofre desdiferenciação, ela perde forma e ela perde função. Então imagine você ter no seu corpo um determinado grupo de células que, além de estar multiplicando-se de forma desordenada, não tem função. Então ela acaba ocupando o espaço e o local de células que são o quê? Funcionais. O que vai levando a possível falência funcional de um tecido. E quando isso se torna de maneira metástase, isso pode levar o indivíduo a óbito. Aí tu diz, mas Lázaro, não tem nada que controle isso, que evite. Ah, gente, demais. Se você estudar o ciclo das células, você vai perceber que nós temos checkpoints ao longo do ciclo. A proteína P53, ela atua no período G1 da intéfase, verificando danos no DNA. E ela dispara reparos. E às vezes, quando a P53 não consegue identificar um possível reparo para um erro, para uma mutação, ela decreta a apoptose. Mas saiba, gente, que esses mecanismos também são falhos. Então, quando uma mutação vem a ocorrer, é porque os mecanismos de controle do ciclo falharam. Entre eles, os checkpoints interfásicos. Então, o que nós temos que torcer é para que a gente seja cada vez menos expostos a fatores que podem provocar mutações. Se expostos, que essas mutações sejam identificadas pelos checkpoints. Se identificados, que venham a ser reparados ou que se decrete apoptose. Caso falhem e a célula se torne neoplásica, que seja possível o sistema do corpo ser tido um diagnóstico precoce. Porque os diagnósticos, quanto mais precoces, maior a convicção de que a gente pode eliminar essas células neoplásicas do nosso corpo. Então, esse assunto, gente, é de extrema importância. Procure em livros, pegue o nosso link,
certo? Da nossa reportagem que está aqui disponível, que fala sobre câncer. Ele não vai detalhar o que é o câncer, o que é a neoplasia, mas você encontra isso na sua matéria, no material chamado Citologia, na parte de núcleo, quando você estuda o quê? Ciclo celular e divisão. Lá tu vai aprender o que é entéfase e vai identificar exatamente os mecanismos de controle e vai compreender o que é o processo de câncer. Dá uma estudada nisso, pesquisa e qualquer dúvida que você tiver sobre neoplasia, deixa a pergunta aqui, que assim que nós tivermos disponibilidade, a gente responde para você com o maior carinho do mundo. Tranquilo? Fica a dica então dessa matéria maravilhosa. A doença não, mas o assunto para o vestibular é certo. Câncer. Estude nesse episódio do nosso programa Entendendo a Notícia. E mais uma vez, valeu demais por você estar junto conosco, por você estar fortalecendo esse nosso canal e por estar contribuindo para que ele se torne um dos principais canais de divulgação das nossas ciências biológicas. Meu carinho, meu agradecimento, meu sincero abraço e até o próximo episódio do programa Entendendo a Notícia.